Um bom e abençoado dia para você, mulher protagonista, ou para você, mulher que também está buscando o seu protagonismo, o protagonismo da sua história. E hoje nós estamos com mais um episódio aqui da Bússola de Ouro, nosso podcast voltado exclusivamente para mulheres que querem crescer, que querem buscar ambiência, que buscam aumentar os seus resultados, que muitas vezes já têm resultados, mas muitas vezes não sabem como estruturar mecanismos para conseguir alcançar ainda melhores resultados. E é por isso que hoje a gente está aqui trazendo esse episódio para você. E claro, sempre vou trazer mulheres incríveis, inspiradoras, que também vão contribuir com certeza com o teu crescimento. Então, já sabe, pode ativar o sininho, começa a seguir porque a gente vai trazer conteúdos significativos que com certeza vão mudar a sua trajetória. E hoje eu trouxe comigo uma mulher incrível, a Lígia. Ela é minha sócia no Prosperous Club, uma mulher com uma história de vida fantástica. Mas antes da gente entrar na história dela, eu quero te dizer, Lígia, que seja muito bem-vinda a esse episódio. E eu quero trazer para vocês a história dela, começando, primeiro, Lígia, pelo sucesso. Porque a gente sabe que é isso que as pessoas geralmente olham, né? Então, geralmente as pessoas vão olhar para a Lígia e vão conhecer ela profissionalmente, vão ver qual é o resultado que ela tem entregue. E a partir daí a gente vai começar a decodificar a tua história. Pode ser assim? Claro, pode ser sim, Ju. Primeiro agradecer, né? É um prazer estar aqui contribuindo com essa missão tão importante, que é a missão de fortalecer cada vez mais as mulheres, né? Então, diz que mulher, o lugar da mulher é onde ela quer, né? E não existe lugar melhor do que ser empresária, do que ser empreendedora. Que ali você tem um legado que você deixa, né? Para a sua história, para a sua família. Então, assim, ser exemplo para outras mulheres é a coisa mais dignificante que existe, né? Afinal de contas, Deus primeiro criou a mulher, né? Então, vamos honrar essa criação. E dentro do que, primeiro, então, agradecer, né? Ratifico aqui meu agradecimento. É uma honra estar aqui com você. Que Deus abençoe o seu projeto, abençoe o projeto de todas as mulheres, que você sirva de inspiração e que elas sigam também, que consigam também inspirar outras mulheres, né? E aí a cadeia não para, né? Exato. Então, diz que é essa ondinha que a gente faz no mar, né? Você joga uma pedrinha e aí essa ondinha vai aumentando e é fruto disso, de alguém que tomou a iniciativa. Exatamente. Então, parabéns. Obrigada. Só um adendo, eu queria complementar algo muito importante, até para o nosso público entender o motivo pelo qual a gente faz as coisas e o porquê a gente faz o que faz, né? O protagonismo feminino que eu sempre trago, Lígia, até para contextualizar um pouquinho para você, é muito voltado para o lugar que a mulher deve assumir, que ela quer assumir na vida dela, na história da vida dela. E não uma bandeira feminista, nem uma bandeira de igualdade, né? Não é esse o objetivo da discussão, mas sim a gente realmente identificar qual é o caminho que nós precisamos trilhar na nossa própria história, para que a gente alcance o nosso próprio sucesso, né? E para mim, o sucesso, ele é, no final das contas, você alcançar os seus objetivos. Com certeza. E te digo mais, então assim, e o fato da gente atingir o objetivo da gente, que é individualizado, pertence a cada pessoa, e não necessariamente o meu objetivo é o seu ou de uma outra pessoa. E a felicidade é isso, né? É o objetivo que é seu. E às vezes o objetivo que é seu é muito simples. Eu digo isso, vai no interior. Você vê pessoas que são muito pobres e elas são felizes. Então, assim, o objetivo dela já cumpriu. Era aquilo ali. Perfeito. E isso não está errado. E eu sempre digo assim, se eu quiser ter um outro objetivo, eu continuo querendo que alguém puxe a cadeira para eu sentar. Eu continuo querendo que alguém pague a minha conta. Eu quero dividir. Mas assim, se eu quiser. Mas eu quero que alguém pague a minha conta. Eu quero ser mimada. Então, ser feminista e estar competindo com um homem, eu também não opino dessa forma. Sim. Eu gosto de ser cuidada. Quem é que não gosta de ser cuidado, né? E como também eu gosto de cuidar. Gosto de ser cuidada e gosto de cuidar também. Falando um pouquinho da minha história, Ju, aí falei até isso, né? Do interior. Então, eu sou filha e tenho que respirar de vez em quando. Complica. Eu sou filha do interior, do Nordeste, e saí do interior com 10 anos de idade. A minha mãe era semi-analfabeta. Nós morávamos em uma casa, que era a casa da minha avó, na verdade. Meu pai já morava em Salvador, que ele já tinha ido há muito tempo, né? Porque é isso, né? Interior do Nordeste, você não tem como sobreviver, né?
Então, você tem que buscar alternativa para poder trabalhar. Então, meu pai foi para o interior, e eu digo que o meu primeiro ponto de sucesso veio exatamente da decisão da minha mãe, quando ela resolveu. Era a filha mais velha de uma família de 12 irmãos vivos, então nem conto os que faleceram, né, no meio da jornada. Meu avô tinha sido assassinado e minha mãe foi quem criou todos os irmãos. Mas quando chegou num momento, que era um momento que ela entendia que somente com a educação a gente poderia ter uma vida transformada, nós saímos de Riachão, sem absolutamente nada, com as nossas roupas, e viemos para Salvador. Então, eu sou da Bahia, moro hoje em Salvador, e foi a partir daí, assim, que tudo mudou. Então, chegamos lá com 10 anos de idade, estudei num colégio chamado ICEA, que era um colégio público. Terminou o colégio público, que era o ensino Fundamental 2 hoje, né, que seria o Fundamental 2. Como éramos pobres, a gente tinha que fazer escola técnica, porque na escola técnica você já saía trabalhando. Então é isso, né? Você já sai trabalhando. E nesse trabalho, então, fomos para a Escola Técnica Federal da Bahia, quando eu digo nós, porque era eu e uma irmã minha, né? Para a escola técnica, e a partir daí conheci quem viria a ser o meu marido. Então a gente não sabia nem o que era a faculdade, né? Digamos assim, só no Riachão não tinha isso. Riachão do Jacuípe não tinha isso. A gente conhecia o que era um tanque de cimento, farinha com açúcar para poder comer. Eu brincava assim, se minha mãe visse, a gente tomava uma surra. Gente, uma criança que come farinha com açúcar atrás de um tanque é porque está com fome. Não é porque ela está buscando nada diferente. E então eu vim dessa realidade. Eu vim de uma realidade que o que a gente comia era o que tinha lá, era um sertão muito seco, não tinha verdura, tinha muito gado, leite. Isso aí sim, mas não que fôssemos proprietários de gado, né? Era uma região de gado, mas a gente não tinha isso. E ao chegar em Salvador, fomos para a ICEA, depois escola técnica. Aí conheci o que viria a ser meu marido no futuro. Ele era contador. E aí a minha contabilidade veio da paixão dele. Fiz a faculdade, foi uma escola técnica, preparava a gente para vestibular, ainda que não fosse esse o objetivo, era para preparar para ir para a indústria. Eu tinha menos de 17 anos quando eu concluí e eu não podia, então, fazer o estágio, porque as indústrias não aceitavam pessoas com menos de 18 anos. E fiz em paralelo contabilidade e à noite fazia o último semestre do curso de Química, que era o curso técnico de Química. Eu me apaixonei por contábeis. Me apaixonei e, assim, nem fiz mais o estágio para poder, digamos assim, ser técnica em Química. Eu tinha um título, mas eu não estagiei. A partir daí, pronto, é a paixão total. Minha vida se transformou no curso. Me caso, 2 anos depois, eu ainda não tinha terminado o curso, quando eu me casei. Tive 3 filhas. Fiz um concurso para o Banco do Brasil. Nesse concurso do Banco do Brasil, fui para o interior. E quando eu tinha, se eu não me engano, 1 ano e meio, mais ou menos, meu marido faleceu. Outra pausa. E, na época, ele estava muito envolvido em um projeto, que era um projeto na faculdade que havíamos estudado, que era a Fundação Visconde Cairu, dentro de Salvador. Era uma das instituições mais renomadas na área de formação de contábeis. Era uma fundação com quase 100 anos e uma única oferta de curso, que é uma oferta de curso de contábeis. E ele, junto com o professor Fernando Vilas Boas, implantaram o que seria um centro de pós-graduação da Visconde Cairu, e eles começaram com um projeto de curso de pós-graduação. No falecimento dele, eu quis dar continuidade ao que ele havia criado. Então, eu fui fazer o curso de auditoria, que era uma especialização que já estava na sua 5ª turma, precisava participar de um processo seletivo, era muito exigente, o Fernando Vilas Boas era muito exigente. O Olival estava com um projeto, que era um projeto voltado para econometria, e aí, com o falecimento, acabou o projeto, não foi implantado, e eu fiz, não, vou dar continuidade. Nesse dar continuidade do projeto, já existia um projeto em andamento do mestrado em contabilidade. E aí, lá fui eu de novo, né? Sempre assim, dando continuidade ao projeto. Eu queria honrar, né? Dar continuidade à coisa que o outro estava fazendo. Mas, no fundo, eu estava entendendo que era o contrário. Era o caminho que Deus estava traçando e que era um caminho que hoje chegaria a estar aqui, o que me levaria onde eu estou aqui hoje. Então, eu fiz o mestrado em contabilidade, tive o professor Antônio Lopes de Sá como meu orientador. Então, isso é uma dádiva, um presente, sou apaixonada por ele. E, nesse período,
tivemos colegas do Brasil inteirinho, do Norte, Nordeste. Tivemos alguém aqui do Rio Grande do Sul, que foi César Kreutz, e ele tinha uma veia muito acadêmica. E Kreutz foi da mesma turma que a minha, e ele foi fazer um doutorado na Espanha. Ao fazer o doutorado na Espanha, encontramos com ele em um evento aqui em Gramado, Canela, e aí ele contou qual que seria o processo, o encaminhamento, e a gente fez assim, vamos. Aí eu tinha uma amiga irmã, eu digo que é uma amiga irmã, que é a professora Ana Rosa, e ela fez assim, vamos amiga, vamos irmã, vamos fazer. Eu já estava com as 3 filhas, viúva, já estava na área acadêmica também, comecei a receber convites, né, para poder lecionar, para poder coordenar curso, então eu já tinha implantado no curso de contábil, já estava com uma turma em andamento para receber o MEC, e fomos fazer o mestrado, ou fomos fazer o doutorado. E nesse doutorado, lá em Saragossa, na Universidade de Saragossa, aconteceram também várias outras coisas na minha vida. Então, eu fui até a etapa do diploma de estudos avançados, que é o que a gente chama de IDEA. Né? Primeiro você faz os CRETs, que é a parte teórica, depois você faz a parte prática, e por último, então, você entra na parte da defesa. E para entrar na defesa da tese, você tem que ter o diploma do IDEA. E eu fiquei com o diploma do IDEA com nota 9. Fiz um trabalho sobre pequenas e médias empresas, então fiquei mais apaixonada ainda pela contabilidade. Eu tenho para mim que a contabilidade, assim, eu sempre digo, um médico, quando ele erra, ele mata uma pessoa, que vai interferir, obviamente, na família daquela pessoa. E um contador, quando ele erra, ele mata o sonho de várias famílias. E muitas vezes, para aquelas famílias, a única alternativa que ela tinha era aquilo ali, dependendo da situação de cada pessoa. Então, eu sempre tive na minha vida docente e nos lugares por onde eu passei essa responsabilidade de levar para todo contador essa comunicação. Então, contabilidade é para ser tratada como ciência. Não é para ser tratada como um fiscal de imposto. Então, não é essa a missão da gente. E aí eu trago também isso dentro do meu coração. E trabalhei o tempo todo dessa forma. E aí, quando a gente volta de lá que termina o DEA, eu tive vários processos, então perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi minha irmã, e toda vez que eu tentava retomar o doutorado, acontecia algo que me impedia de dar continuidade. E aí, nesse processo, eu fui convidada pela faculdade, que eu já tinha implantado um curso, para começar um processo que era um processo de compra e aquisições de faculdade, né? Que, digamos assim, um processo de M&A. E ali, pronto, foi onde minha vida de contadora foi transformada por uma vida, na verdade, agora de vendedora. Então, eu digo que eu sou contadora de formação e vendedora de profissão. Amo vender. E assim, e o sucesso veio daí. Então, eu digo que eu deixei de ganhar por hora aula para eu ganhar efetivamente pelo que eu gerava de resultado por onde eu passei. Então, assim, gerei milhões de reais, a empresa não é capital aberto, então não me sinto confortável para poder falar, né, então, sobre o faturamento dela, porque ela não precisa publicar o faturamento, embora seja auditada pela Ernest. É uma empresa que cumpre todas, digamos, todas as exigências necessárias, mas é uma empresa privada, então não tem necessidade de estar abrindo. Eu entrei nessa empresa, tinha 3 funcionários, chegamos a ter 1.200 funcionários, e o trabalho era assim, era vender. E o que a gente fazia era captar alunos para essas escolas, para essas instituições de ensino. Então, passei de 2015, de 2007, 2007 até 2010, eu comprava e vendia faculdade. Essa faculdade cresceu, saiu de 17 mil alunos para 33 mil alunos, fruto das aquisições que o meu setor, né, que eu ficava responsável, a gente executava. E logo em seguida, eu fui para a empresa que fazia a captação de alunos, que tínhamos 3 funcionários voltados para esse produto, e chegamos a ter 1.200 funcionários. E aí, assim, passei por todas as áreas que você possa imaginar em termos de organização. Então, foi um crescimento e uma visão, assim, maravilhosa. E, assim, eu ganhava muito bem, não tenho do que reclamar. Fui muito feliz. Eu digo que a gente busca 3 coisas dentro da realização da gente profissional, que é a realização pessoal, profissional e financeira. Quando a gente consegue esses 3 em um mesmo lugar, você está no paraíso. Então, assim, é um pedaço do céu que Deus bota aqui para a gente. E sempre trabalhei dessa forma, como se o trabalho fosse meu. Então, o meu sucesso veio da crença da minha mãe, que ela acreditou que somente com a educação a gente poderia mudar, dessa crença que ela conseguiu enraizar. Então, assim, todo o processo de construção que eu fiz
em termos de especialização durante esse período, então foi muito estudo, muito conhecimento. Durante o processo, publiquei livro, participei de congresso, publiquei artigos científicos associados à parte de contabilidade de custos, de qualidade. Fiz um capítulo de um livro com César Kreutz, né? Então, assim, tudo isso foi até 2025. Aí, 2025 teve uma outra virada, que foi a virada de agora, eu acho que Deus manda, agora eu estou entendendo o que foi que Deus me preparou. E aí a jornada de 2025 é a jornada que busco isso, né? Trazer o que eu sei agora para que as pessoas possam aplicar e melhorar o seu negócio. Então, assim, não é como contadora. Eu uso o que eu sei de contadora para poder ensinar o seguinte: é na venda que a gente cresce. É na venda. Só que eu tenho que saber vender bem. Essa é a forma que você encontrou de transbordar na vida das outras pessoas? Completamente. E no primeiro momento, assim, eu quero transbordar para a instituição de ensino. Então, assim, a educação para mim é algo assim fascinante. Eu tive ontem uma escola. E aí, quando falando de educação, eu fiz assim, não, assim, todo empreendedor na área de educação tinha que ganhar um prêmio, porque é muito difícil. Porque você trata com a vida das pessoas, né? Você tem uma responsabilidade ali. Eu fiz assim, eu sou apaixonada por educação. Aí o mantenedor olhou para mim e fez assim, você não precisa nem falar. O olho já brilha, e brilha mesmo. Não vou mentir, brilha, brilha. Amo educação, amo servir, amo falar com o mantenedor, amo sugerir, não é da minha conta, ninguém pergunta nada, eu já estou falando. Não, porque você não faz isso, não, melhor aqui, não, e isso aqui. Então, assim, amo. Sou apaixonada. Eu acho que foi esse o caminho que Deus me deu. Incrível. Linda a tua história, fantástica. Dá para ver que é uma história de muita dedicação. Bastante. É uma trajetória de muitos desafios, de muito aprendizado. Tanto aprendizados intencionais como não intencionais. Isso. Eu queria entender com você, Lígia, um pouquinho, como que você, na verdade, qual foi a decisão mais difícil que você tomou na tua vida durante todo esse período, com todos os desafios que você teve? E qual decisão também que pode ter mudado o rumo da tua vida? Então, a primeira decisão, eu era funcionário do Banco do Brasil, e naquela época era como se, na minha família, funcionário do Banco do Brasil era o top, né? Então, assim, você chegou no máximo da sua... Aparentemente, o ápice da tua trajetória. Da minha trajetória profissional. E aí coincidiu exatamente com o falecimento do meu marido, porque eu trabalhava no interior, eu já ia desistir do Banco do Brasil, porque eu não conseguia transferência para cá. E eram 2 anos, já estavam completando quase 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, que eu viajava todos os domingos para essa cidade, eu só voltava na sexta. Então, minhas filhas ficavam com minha mãe, enquanto o Olival trabalhava, ficava com ela e eu só vinha no final de semana. Então, chegou um momento que a gente fez assim, não dá mais, e tem. Vou voltar para Salvador e vamos ver o que é que vai acontecer. E como eu digo, Deus vai sempre botando no caminho. Coincidiu que o Olival tinha uma viagem pelo Banco Nordeste, que ele também era bancário, ele era analista de crédito, né, e foi visitar uma pedreira, e no caminho teve acidente, mas ele foi viajando para a pedreira, e no final de semana anterior, eu tinha conseguido minha transferência do Banco do Brasil. Então, trabalhei na segunda, porque eu tinha ficado muitos dias, já era decisão mesmo, né? Então, assim, eu não ia mais voltar para o banco. Eu já estava, talvez, com uns 18 dias de falta, então ia ser demitida por justa causa. E, nesse período, eu consegui a minha transferência. Aí eu precisava ir no final de semana para o Banco do Brasil, para poder, então, dar o processo de continuidade da transferência, já que eu estava com 18 dias em falta. Trabalhei na segunda-feira, voltei na terça o Olival viajou, na quinta ele faleceu. E aí continuei trabalhando, e aí 1 ano depois eu vou sair do banco. Eu vou cuidar das minhas filhas. Aí cuidei delas. Nesse período, fui convidada pela Cairu, né? Lembra o projeto que eu falei, que eu estava dando continuidade. Aí fiquei ajudando de forma aleatória. Nesse período, minha sogra ficou com câncer. E eu precisei mais uma vez pedir para sair. Então, assim, eu achava que naquele momento minha sogra precisava de mim. Ela tinha 2 filhos homens somente, o Olival tinha falecido. O outro filho dela morava em Belo Horizonte, não, Fortaleza já nessa época. E aí ela ficou na minha casa.
até que o filho conseguisse transferência e viesse, então, e aí ela se mudou para a casa do filho. Então, a saída do Banco do Brasil foi muito difícil, porque a gente sempre acha, né, o que é que vai acontecer, embora eu não tivesse do que reclamar, eu era pensionista do Banco do Nordeste. Naquele momento, meu salário dava efetivamente para poder bancar, digamos assim, a minha estrutura, mas por conta dessa continuidade do projeto da Fundação Visconde Cairu, eu fui convidada para poder dar aula. E aí foi que começou a minha atividade, e que foi, digamos assim, o que me salvou financeiramente. Porque logo em seguida a CAPEF, que é a Caixa de Assistência, né, da Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste, eles tiveram um problema de intervenção e a minha pensão ficou 50%. Então, durante um determinado período que a gente não sabia qual que era, eu só recebia só metade. E aí, nessa época, eu tinha 2 turmas. Eu dava aula para 2 turmas. Imediatamente após a CAPEF suspender, imediatamente eu passei a ter turma que eu tinha que escolher qual turma que eu queria. Então, assim, eu sempre digo, não tem medo. Toma a decisão do que é para você servir. Se o que você vai fazer é algo que é muito bom para alguém, não tem como dar errado. Só não seja egoísta. Eu acho que nenhum crescimento seu tem que ser voltado apenas para você. E isso eu aprendi muito com a esposa do professor Lopes de Sá, que é Edila. Ela dizia assim, quando eles vinham para Salvador, o professor Lopes Sá só deixava ela sair comigo. Eu não sei o que é que ele via em mim, porque eu era muito nova, né? Tinha 28 anos. E ela só podia ir para algum lugar se eu levasse. Se eu não levasse, não podia, ela não podia ir. E aí ela dizia assim, onde ela ia? Para shopping comprar. Ela, não, onde a gente ganhou o dinheiro, a gente tem que gastar, que é para fortalecer a economia. Então, e é bíblico, né? Então, assim, você não tem que fazer riqueza na terra. Então, eu gosto de ganhar bem, mas não é para eu ficar bem. Eu gosto de ganhar bem porque eu gosto de ver os outros sorrindo. Eu gosto de partilhar. Eu gosto de dividir. É do meu coração. Então, assim, é isso que me faz feliz. Se você perguntar, essa mudança de 2025, o que te levou? Ah, porque eu, eu via que, assim, que eu não ia conseguir fazer o que eu queria. Eu vi que eu não ia conseguir. Eu fiz assim, gente, quando chegar em 70 anos, o que é que eu vou fazer de 70? Eu achando que eu vou morrer com 90, né? Eu fiz assim, olha, se eu Esse fosse é o morrer com plano. 70, eu faço assim, eu fiz assim, meu Deus, olha, se eu fosse morrer com 70, estava tudo resolvido. Então tá bem, eu vou desfrutar do que eu fiz até o momento. Mas se Deus falasse assim, não, você vai morrer nos 90. Eu fiz assim, eu não vou poder continuar fazendo o que eu faço, porque de 70 para 90 o poder aquisitivo vai cair, né? Então assim, o que você tem de reserva é muita reserva, de 70 a 90 são 20 anos. Eu fiz assim, não, 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 tem alguma coisa aí que está errada. E aí foi onde começou. Então, e aí veio a decisão mais difícil, que foi depois de 24 anos trabalhando numa empresa, que assim, que eu não era empregada, eu era dona. E assim, e o dono nunca me disse que eu não era dona, ao contrário. Então, Marcelo foi um mentor para mim. Então, assim, tudo o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu pude aplicar foi porque ele permitiu. E ele permitiu, e ele era uma pessoa muito bondosa. A gente podia errar. Então você podia decidir. E o erro, ele ia e te dizia, na próxima vez você faça isso. Então eu digo que assim, que é uma mentoria de alguém que tem uma mentalidade assim de empreendedor nato, né? Marcelo é um empreendedor nato. Marcelo construiu uma indústria de marketplace quando nem se falava de marketplace voltado para a educação. E ninguém nem ouve, porque ele é muito tímido, né? Dentro do que é negócio dele. Então, assim, foi no comercial, foi lá no comercial. Ele acreditou em mim como comercial. E eu perguntava assim, então assim, como que você acha que eu vou dar certo no comercial, né? Ele fez uma tentativa, né? Se não der certo, paciência, né? Tem que corrigir a rota. Mas deu certo. E me encontrei. E aí a decisão foi, cheguei para ele e fiz assim, eu acho que eu não estou mais contribuindo com a empresa. Eu preciso me sentir útil. Eu gosto de me sentir útil. Eu gosto de chegar em casa e falar assim, hoje eu construí isso. Hoje eu mudei isso. Então, assim, eu digo que quando a gente volta para casa e que naquele dia a gente não aprendeu, então toda a minha realização pessoal, profissional, financeira, dos 24 anos, eu tinha realização financeira, eu tinha realização pessoal, mas profissionalmente eu via que eu não estava mais crescendo. Eu tinha entrado numa zona que era uma zona de conforto, porque já era uma empresa madura, já era uma empresa que, digamos assim, que os processos já rodavam. Então, assim, era muito mais a operacionalização. Eu gosto mais da discussão. Eu digo assim, ó, me dá um caos.
adoro. Arrumo, conta comigo, bora para fazer o quê? Então, aí a decisão foi quando eu disse para ele que eu iria pedir para sair da empresa, que eu iria buscar outras alternativas para mim, mas ainda não estava certo naquele momento qual era a alternativa. Você Somente decidiu depois que mesmo, veio. sem ter certeza, você tomou uma decisão. Decidi, eu decidi. Lígia, e como que você consegue explicar em palavras para nós como se desvincular de toda a dor e conseguir avançar mesmo assim? Porque eu percebo na trajetória que muitas mulheres ficam enroscadas numa dor do passado, ficam enroscadas em um acontecimento, que são situações como a sua, que realmente fogem totalmente do nosso controle, né? Geralmente a gente gosta de lidar com os desafios, os problemas Sim. daquilo que a gente consegue resolver, daquilo que a gente consegue enfrentar. Sim. Mas e quando você tem uma dor que ninguém sabe como lidar? Né? Como que você conseguiu fazer isso e superar? Deixa eu te falar. Eu sempre dizia a Deus assim, que ele não me desse filho, mas se ele me desse, eu queria ver criadas. Eu brincava com meu marido, né? Eu fiz, olha, se eu morrer e minhas filhas, não era dele, né? E minhas filhas, e você casar, e minhas filhas for maltratadas com a madrasta, você não vai dormir, porque todos os dias eu venho mexer no teu pé, como se eu pudesse vir mexer no pé de alguém, né? E aí, assim, para minha surpresa foi o contrário, então eu sempre achei que eu iria morrer cedo. Eu nunca tinha me preparado para ficar viúva. E aí a morte de Olival foi um acidente. Então, assim, foi um acidente de carro, 33 anos, né? 35 anos. 33 não, ele tinha 34, ia fazer 35 anos. Minhas filhas tinham 3, 5 e 7 anos. E ali, assim, e era, digamos assim, o chefe da casa, né? Era ele quem conduzia. Olival era muito uma pessoa amorosa, então era um bom filho, um bom marido, um bom pai, um bom amigo. Então era uma perda, assim, para mim, lastimável. Meu primeiro namorado, meu primeiro e único namorado, né? E aí, quando aconteceu isso, não tinha outro caminho. Eu peguei e fiz assim, Deus, é o seguinte, não foi isso que a gente combinou. Eu não sei o que fazer. Eu tinha 28 anos. Hoje eu vejo 28 anos, eu tinha filha solteira dentro de casa com 28 anos, né? E eu tinha 3 filhas. E minha família é pobre. Então, quem me deu a sabedoria da condução foi Deus. Então, eu não busquei nada, Ju. Entreguei na mão dele. Eu não podia chorar, porque eu não queria que minhas filhas deixassem de acreditar em Deus. Então, assim, tratei como uma partida que era normal e natural e que precisava. Então, esse foi, digamos assim, a primeira entrega. Eu digo que eu sou muito abençoada, porque Deus sempre esteve muito presente na minha vida. Se eu te contar, são assim, todos os processos difíceis que eu passei, a solução não vinha de um esforço meu. A solução vinha de um esforço meu do trabalho. Que aí onde Joel J está falando, o trabalho devolve, devolve. Devolve. Eu trabalhava 12, 14, 15, 16 horas. Tinha dia que eu trabalhava 20 horas. Tinha dia que eu dormia 15 minutos. Depois que o Olival faleceu. Porque eu tinha que tocar as meninas. Eu não tinha outra alternativa. Eu tinha que tocar as meninas. Eu não tinha outro caminho. Então, um momento foi esse, que foi esse momento realmente de entrega. Mas te confesso que, assim, que o momento mais difícil foi a minha decisão de sair do Educa. Foi uma decisão muito difícil. Porque aqui eu não decidi. Eu entreguei para Deus. E eu trabalhei. E o resultado chegou. E chegou muito bem. Então, assim, não tenho do que falar. Então, foi tudo entrega. Nos 25 anos, né, de entrega, nos 24 anos trabalhando no Educa, a decisão foi uma decisão que foi minha. Só que eu tive um sonho antes. Eu sonhava que eu tinha sido demitida. Só que esse sonho, se você me perguntar, ele não interferiu na minha decisão de sair. Eu não fiz nenhuma relação com isso. O sonho depois foi bom para acalmar meu coração. Porque quando eu tomei a decisão, eu fiz assim, gente, será que eu estou sendo pretensiosa, né? Será que eu estou sendo orgulhosa? Como será que Deus está avaliando esse processo? Então, porque sempre foi ele quem conduziu, não fui eu que conduzi. Eu entregava para ele. A situação acontecia, eu recebia a situação, eu internalizava, eu chorava fora das meninas. Então, assim, ninguém me via chorando. Porque era assim, o seu pai foi ficar com Deus, e lá ele está cuidando da gente. E um dia a gente vai ficar com Deus também. E ele está cuidando, onde ele estiver, ele está cuidando da gente. E não queria que tivesse a mágoa de Deus, porque levou um pai que era maravilhoso. Então, assim, não queria.
E eu disse assim, meu Deus, será que eu fiz errado? Então, assim, quando eu deixei o banco também, mas eu deixei por isso, porque era por causa delas. Não tinha pai, eu estava trabalhando e acabava tomando meu tempo todo, eu não estava conseguindo me dedicar, e aí eu ia cuidar delas. Quando eu pedi para sair da Cairu, do mesmo jeito, eu fui cuidar da minha sogra. E dessa vez não era uma decisão de cuidar. Era uma decisão de que eu entendia que eu precisava dar uma outra trajetória para a minha vida. Que ali eu não estava mais contribuindo com a empresa. Eu queria ser útil. E aí eu fiz assim, pô, mas eu estou bem. Né? Então, assim, eu estou bem. Eu quero o que é que eu tenho que mexer? O que é que eu tenho que mudar? E aí, quando eu tomei a decisão, eu fiz assim, será que eu estou sendo orgulhosa? Aí você me perguntar, foi fácil? Não, foi fácil a decisão. A decisão foi assim, eu falei, meu chefe tinha feito um investimento em uma outra empresa, ele perguntou se eu queria ir para outra empresa, eu não pedi nem um segundo para pensar, eu respondi quero. E eu sabia que era um caminho sem volta. E aí comecei a estudar sobre a nova empresa, que era um mercado de energia. Comecei a estudar, que eu sou assim, muito intensa, muito intensa, muito intensa. Eu estudava de madrugada, não sei o quê, estudava e procurava, mas eu não me identifiquei. Eu não me encontrava naquele produto. Não me encontrava de jeito nenhum. E aí, resultado, em janeiro eu saio do produto, durante esse período que eu não estava me encontrando, eu sempre fui muito leal a toda a minha jornada de trabalho em qualquer empresa que eu tivesse. E aí, se eu trabalhava, agora foi que eu passei a trabalhar mais ainda, porque durante o dia eu trabalhava para a empresa e à noite, às madrugadas, eu ia buscando e pedindo a Deus que me iluminasse, que me falasse o que era que eu tinha que fazer e que me perdoasse se eu fui pretensiosa. Aí a única coisa que eu sentia era isso. Eu dizia, será que eu fui orgulhosa, né? Será que eu estou sendo ambiciosa? Será que eu estou sendo... O que é? Será que eu estou tomando uma decisão que é errada? Será que Deus entregou tudo na minha mão? E eu digo que eu ganhava muito bem. De novo, eu ganhava muito bem, não era por causa de salário. E aí, resultado. Aí eu lembrava do sonho. Então, o sonho me dizia, não é. Já era Deus dizendo, você vai ser demitida. Só que, em vez de ser demitida, você pode pedir a demissão. Você não precisa esperar chegar lá. Então, você pode fazer o seu processo, que é um processo que seria isso daí. Aí você pergunta, o que foi que eu fiz? Tinha um dia que eu chorava. E aí depois eu dizia, calma, não pode, bora, bota aqui, porque isso aqui está tudo errado. Então, assim, você consegue, então você tem que buscar. Que aí é aquilo que estava comentando anteriormente, né? Que a decisão de você ter uma mudança na sua vida é uma decisão que às vezes é muito solitária. Principalmente se a sua família não tem nenhum histórico sobre isso, de mudanças radicais. A mudança radical foi a minha mãe. E aí eu olhava isso também, pô, minha mãe semi-analfabeta, largou tudo, veio para Salvador, deu certo. Eu com título de mestre, eu com título de ideia, eu com todas as especializações que eu fiz, e eu estou com medo de quê? Então, assim, contribuir tanto, né, na empresa, eu vou conseguir contribuir com as empresas também. Então, assim, acho que o meu propósito é esse, um propósito de servir. E aí, o que é que eu faço? Entrego para Deus de novo. Toda vez que tem alguma coisa, eu digo assim, ó, pior que dessa vez eu que fiz, né? Então eu não posso nem dizer assim, eu não te pedi isso. Então eu não pedi para ficar viúva, porque foi uma dor muito grande, eu não pedi. Mas aqui não, aqui fui eu que fiz. Eu disse assim, meu Deus, será que Deus vai me ouvir? Mas as coisas iam acontecendo e Deus ia ouvindo. Ia ouvindo. Porque as coisas iam acontecendo de forma assim, que se encaixavam muito bem. Só para você ter ideia, nesse período eu participei do Clube do Livro com o Joel. Então foi daí que tudo começou. E Joel sugeriu que a gente fosse fazer um livro, né, publicar um livro, que é um livro que teria o maior número de coautores. E eu participei do processo. O dia do lançamento do livro era um dia de semana. E eu trabalhava. O dia do lançamento foi o dia 8 de dezembro, que na minha cidade é feriado. Então eu pude ir de bate e volta. E o 8 de dezembro é o dia de Nossa Senhora da Conceição, que eu levo o nome de Conceição, porque a minha mãe fez uma promessa para Nossa Senhora da Conceição. Então eu falei assim, não, são sinais. Aí pronto. Aí na hora que você cai, você lembra dos sinais. Você lembra dos sinais, não é fácil, não é um processo de falar, que normalmente a gente conta o sucesso, né? Mas assim, tem percalços. Mas a gente entrega, a gente confia a Deus e continua trabalhando, respira, quer chorar, chora. Chora. Chora que depois vai passar. Vai passar. É assim, ó, não está tudo bem? Está bem. Não está tudo bem. É bem, faz parte do processo. É o processo, então você nunca está bem o tempo inteiro. E assim, continuo dizendo, vale a pena. Vale a pena a mulher buscar o local dela, vale a pena lutar para o que ela acredita. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O seu objetivo é um objetivo muito maior. Isso que eu acredito.
Objetivo, assim, só quando eu sou muito egoísta. Então, eu acho que não dá certo. Mas quando você faz as coisas em prol das pessoas, em prol da família, em prol da comunidade, eu penso muito isso, eu gosto muito de ajudar. Eu gosto de ver se tem alguém que está construindo alguma obra social. Eu gosto de contribuir. E assim, eu quero ter para poder fazer isso. Eu não quero ficar limitada. E onde eu estava, eu podia. Eu conseguia contribuir. E com a minha decisão, é um processo que você começa do zero, né? Que você não sabe que período você vai levar. Aquilo que a gente comentou, foram 30 anos de estudo, né? Então, assim, foi com 28 anos. De 28, hoje eu estou com 58 anos. Então, foram 30 anos de dedicação, de aprendizado. E que não vai ser amanhã que você vai virar a chave. Então, essa consciência você tem que ter. Essa organização financeira você tem que ter, né? Para poder você tomar a decisão de mudar a sua vida, principalmente se você tem família. Mas se você é solteiro, não pensa nada não. Um prato de comida você encontra em qualquer lugar. Vai que dá certo. Você acha que é mais fácil para quem É solteiro? É muito mais Sem fácil. dúvida. Não, muito mais fácil. Os amigos ajudam. Muito mais fácil. Com família não, porque os filhos eu digo que filho é a maior prova de Deus na vida da gente. Ele acreditou na gente, porque os filhos não são nossos. Os filhos são filhos de Deus. E ele fez o seguinte, olha, tá aqui, ó, responsabilidade sua. Uau. E depois a gente vai ter que prestar conta disso aqui. Então, quando é filho, você não pode se dar ao luxo de arriscar. Então, assim, na minha concepção. Então, eu era muito medrosa para isso. Então, assim, tinha que dar certo. Eu trabalhava, Ju, eu saía de casa às 6h15, 6h30 da manhã, que eu tinha que dar aula às 7 horas da manhã, deixava as meninas na escola e voltava às 11h30 da noite, meia-noite. E aqui eu ia preparar a aula ainda. Então, eu trabalhava em várias faculdades. E assim, eu não tinha tempo de absolutamente nada, porque sábado e domingo o professor prepara a aula e corrige prova. Então, assim, eu não sei o que são férias, que eu saio e digo por quê? Porque eu sempre trabalhei muito em prol delas. Muito, muito, muito. E não consigo me ver arriscando e que eu não tivesse conseguido entregar o que foi entregue. Então, hoje são todas casadas, cada uma já me deu o presente mais maravilhoso da vida, que são meus netinhos, né? Sou apaixonada. E hoje faço mais por eles. Eu digo que as filhas não, agora é responsabilidade delas e do marido. Sim. Isso, mas os netos não. Lígia, você falou bastante sobre decidir e continuar, né? Muitas pessoas sofrem, muitas mulheres sofrem para decidir e quando decidem tem dificuldade em sustentar isso para continuar. Qual dica assim você poderia dar a respeito disso? Fé é acreditar. Antes de tudo, você precisa ter fé. Eu digo assim, olha, acredita. Se você tem a sua ideia, veio dentro do coração, vai ter um livro, que é um livro muito legal, e espera que eu vou me lembrar o nome, que foi inclusive do Clube do Livro, que para mim foi assim, um livro super essencial. Para poder você ver assim, que tudo o que você vive muitas vezes, você vive fruto do ambiente que você está convivendo. E que ele traz determinadas limitações que não é uma limitação sua. Então, acredite. Siga o seu coração. Mas, de novo, não é fácil. E aí alguém vai dizer assim, é fácil porque está aqui, né, nesse patamar. Não, foram decisões, ao longo do processo, foram decisões muito difíceis. Mas tudo ia dando certo. Mas tudo ia dando certo porque em nenhum momento eu sentei. Em nenhum momento eu fiquei em casa sentada, nem reclamando, nem lamentando, e não estava construindo. Ju, na hora que eu tomava a decisão, as coisas iam acontecendo de forma muito natural. Muito natural. Eu te falei que fui para a empresa de energia, na decisão que foi difícil. Quando eu saí da empresa de energia, 3 dias depois, eu saí numa sexta-feira. Numa quarta-feira, já tinha um amigo meu me indicando para trabalhar numa empresa, que é a Princípio Educação, para poder exatamente implantar o setor comercial da área de educação. E uma empresa que ela faz receita garantida. Então, assim, a receita garantida você traz para os donos de escola uma possibilidade dele ter uma previsibilidade de receita. E com isso, de fluxo de caixa, na verdade, mais do que receita. E com isso, você acaba o quê? Fazendo uma gestão muito mais eficiente, uma gestão muito mais programável do que você esperar os pagamentos que caem de conta-gota. Então, quando você acredita e você trabalha, de novo, o trabalho devolve. Não adianta você acreditar e parar. Você acredita e você vai. Porque fé, para mim, é você acreditar antes de você ver. Você tem a certeza de que vai acontecer.
E agora você trabalha para que aquilo aconteça. Então, assim, acredita e vai. A Vai, fé sem segue. obras é morta, né? Faz. Então, Isso. tem que trabalhar Não tem. E em aí, direção àquilo que você acredita. aquilo, exatamente, o equilíbrio, né? O equilíbrio é muito importante. Eu sou católica, né, de religião, e aí eu estava na missa, e tem as homilias, né? Então, dentro do rito, eu não sei qual a sua fé, mas aí o padre, na homilia, ele pegou e fez assim, olha, eu recebi uma jovem, e não vou falar o nome, obviamente, porque foi de confissão, então a gente não pode falar, mas ela chegou e fez assim, padre, eu rezei tanto, eu orei tanto para a prova que eu ia fazer. Resultado, e a prova, eu me dei mal. Aí eu perguntei para ela, mas você fez a parte da oração, mas e a parte do estudo você fez? Então, assim, Deus não pode estudar por você. Então, você tem que ter um equilíbrio. Você ora, mas você estude. Então, a mesma coisa. Então, assim, a gente acredita, tem a fé. Mas você não pode esperar que Deus vai trabalhar por você. Então, você tem que trabalhar. Né? Então, assim, eu repito novamente, né, a frase de Joel, o trabalho devolve. Vai, acredita, vai e faz. Né? Tem persistência, não desiste, chora. Mas no mesmo dia, você para o choro. Eu não paro o choro no mesmo dia. Eu paro o choro na mesma hora. Eu choro, eu faço assim, Senhor, entrego para Ele minha dor, entrego para Ele o que eu estou sentindo, digo assim, olha, está difícil hoje, mas vai dar certo. E aí, quando termina, você busca uma coisa que seja mais fácil para poder fazer, que tem um processo, né? E aí, assim, vai acontecendo, João. Tenho certeza absoluta que vai acontecendo. Tudo na vida vai acontecendo. Quando a gente não para. A ação é determinante. Né? Se você não tem ação, não vai acontecer. A ação é determinante, perfeito. E quando bate o medo, como é que você faz para seguir sem travar? Então, hoje eu moro sozinha, minhas filhas já são todas casadas, né? Cada uma mora em uma cidade. Então, digamos assim, por mais que você tente incorporar, né, as pessoas no seu projeto, cada um tem uma formação, eu tenho uma engenheira civil, a outra é contadora também, trabalha na Ernest, e tem advogada, mas tem suas famílias. E às vezes o meu projeto não necessariamente é o projeto delas. E aí, quando bate assim esse medo, existe exatamente o apoio das mentorias. Então, nas mentorias, você não está sozinha. E faz total diferença para poder você trocar suas dúvidas. Então, quando você tem alguém que já passou por aquilo que você passou, então por que você tem que perder 5 anos da sua vida se você pode trocar aquela perda em pouco tempo? Então, aí, às vezes, o que acontece é isso, né? Você pode não ter a mentoria disponível naquele momento, mas você tem a comunidade que é criada, né? Então, É o dentro do poder da Prósperos, ambiência, né? Aquilo que a gente o estava poder da conversando. ambiência. Então, assim, só você chegar ali e às vezes assim, você está desanimado e tem alguém lá que está tocando sino, que vendeu, você diz, é porque eu não vendi ainda, né? Ainda mais eu que sou vendedora, adoro vender, amo vender, adoro conversar, adoro me relacionar, amo demais. E aí quando você fala assim, não, eu vou conseguir também, se ele conseguiu, eu vou conseguir. Então, isso te estimula, né? Que o problema de você estar home é isso. O home eu acho que te isola bastante. Então, quando alguém pergunta trabalho home, diga assim, olha, eu acho que home acho que você tem que ter uma flexibilidade, mas a presencialidade é necessário para o abraço, para o afeto, para a troca, para o aprendizado. Então, quando você está home, então você tem que criar o seu movimento, que é o movimento de você não estar só. Então, acho que o primeiro ponto é esse, a mentoria. Tem mentorias que são caras, tem mentorias que são mais acessíveis ao padrão de cada uma, mas hoje, o passo que eu fiz e que eu repetiria tudo novamente. Primeiro é esse, né? É esse o diálogo seu, o óbvio que ignoramos, o nome do livro. Então, o Ótimo, vou óbvio que anotar. ignoramos de Jacob. É muito bom esse livro, todo mundo tem que ler. Todas as pessoas precisam ler esse livro. O óbvio que ignoramos, então, assim, abriu a minha mente de uma forma, assim, impressionante. Que ele mostra que quando a gente tem algo dentro da gente, quer descobrir qual é o propósito da gente, né? Então, assim, qual é o propósito? Então, é esse propósito que faz, quando a gente tem medo, a gente lembra do propósito da gente. Por que foi mesmo que eu tomei essa decisão? Por que é mesmo que eu quero isso? E aí tem a questão do mapa mental. E quando, eu sempre digo, tira foto, escreve alguma coisa e sai colando em todas as partes da sua casa.
Eu tenho facilidade porque eu moro só, então onde eu colar vai ficar. Quem tem filho, cola alta, né, para não ter uma escada. Então, olha assim para cima. Bom mesmo é no espelho, que a gente se olha, aí você lembra. Então, por que isso? Porque isso são os gatilhos mentais, né, que faz você recordar, que faz quando você está sozinha, você buscar. Então, primeira coisa é isso. Lê o livro, O Óbvio que Ignoramos. Ele vai abrir e vai mostrar o seguinte, dá certo. Você só tem que descobrir o propósito. E aí, uma resposta que eu tenho para descobrir o propósito, o difícil é isso, né? Qual é o seu propósito? Aí eu tinha um amigo que ele dizia assim, Lígia, todo trabalho é bom quando você pagaria para fazer ele. Você não precisa receber, você pagaria para fazer ele. Eu fiz assim, então eu já sei qual é o propósito. Eu pago, Ju. Se tiver um dono de escola aqui, eu pago para sentar com ele e discutir como é que está a escola dele. E a gente trocar ideias para poder ver, ideias que eu digo de vendas, ideias de finanças, para mostrar para ele, para ver onde está a despesa, o que é que pode ser cortado, o que é que tem que ser feito, por que não está... Amo. Receita aumenta através de vendas. E a vendas pode ser ou você precificando mais ou você vendendo mais. Pronto. Ou você trazendo um novo produto. E quando eu fiz o meu mestrado foi sobre contabilidade de custos, e na minha banca estava o professor Lopes de Sá, obviamente, que estava lá, e tinha um professor de contabilidade de custos. E eu comecei dizendo o seguinte, lucro não existe. Lucro é consequência de receita e gasto. Então, eu só vou ter lucro se eu administrar esses dois elementos. E aqui no gasto, separando, né, o que é custo e despesa, a gente que é contador. Então, essa informação é diferente, então vamos considerar logo como gasto. E aí, o que é que acontece? Então, se isso é feito, né, de que lucro só existe se tiver receita, se a gente administrar receita e administrar gastos, então o que é que eu digo? Se você reduzir o seu gasto a um ponto que você não tem mais o que reduzir e você não aumenta a receita, feche seu negócio. Então, assim, falar sobre isso, para mim, assim, é muito gratificante. Porque eu sei que você falar de uma linguagem que não é a linguagem de contabilidade. Então, apesar de contador, eu nunca fiz uma escrituração. Aliás, fiz, quando eu era aluna. Trabalhei na Pneu Service. Mas, assim, mas não era aquilo que eu queria. Eu queria isso, eu sempre fui disso, de mexer. Está desorganizado, vamos organizar. Não me mande fazer a mesma coisa todos os dias, porque isso aqui não tenho essa disciplina. Eu tenho a disciplina para modificar, para melhorar. E por isso que eu sei que eu posso contribuir, porque existem muitas coisas que precisam ser feitas relacionadas a isso, né? E aí, quando eu juntei todo o conceito de propósito que tem no Óbvio que Ignoramos, e mais essa frases, né? Então, sabe quando eu ouvi isso? Tem uns 20 anos que eu ouvi isso. E são as frases que vão aparecendo na minha cabeça sem eu procurar. Então, para mim, isso são os sinais de Deus na minha vida, de que está no caminho certo. E aí eu peguei e fiz assim, é isso aí, amigo. O que era que eu faria de graça? Olhar os números de uma empresa e dizer para ela, faça isso, faça dessa forma, faça desse jeito. Eu fiz e deu certo. Muita coisa eu fiz e deu certo. Eu pegava os números da empresa, nós tivemos mais de quase 150 funcionários, que era da área de vendas, e eles ficavam na rua, né? Antigamente a gente chamava de home office. E aí um dia a gente fez um evento, eu fiz, não, vamos mudar esse negócio, não pode ser home office, não, senão eles não saem de casa. Tem que ser street office, porque eles tinham que visitar as escolas. E aí, quando você pega e olha o trabalho que eles estão fazendo, eu pegava o número e dizia assim, mas espera aí, porque a escola é muito pulverizada, né? Então são 40 mil escolas no Brasil inteiro. Então por isso que precisava dessas pessoas de street office, para poder você bater, às vezes você não consegue falar com elas, e você vai presencialmente e você consegue. Mas assim, muitas daquelas escolas eram muito pequenininhas, não tinham site, agora tem o Insta, né? Tem o Instagram que elas usam. Então como é que elas comunicam que elas existem, se ela nem tem isso? Então às vezes ela não tem essa informação. Então ela fica na dependência de um boca a boca. Mas assim, mas o boca a boca não vai preencher suas salas. E às vezes elas começam sem nada. E tem muitas escolas que você fala e eles falam assim, ó, não tem como dar errado. Tudo que eu tinha, eu coloquei aqui. Você tem escola que às vezes teve 500 alunos e hoje está com 300 alunos, 250 alunos. E você vê a pessoa sofrida, sabe? Então eu digo assim, gente, e eu não podia ajudar. E às vezes elas diziam, Lígia, Lígia, me ajude. Aí eu, não posso, né? Estou trabalhando, como é que eu posso te ajudar? Não posso. Então, o que eu imagino é isso. Vi que elas têm a disponibilidade à noite, final de semana, porque durante o dia está muito envolvida nas atividades, né, delas. Então, encontra o seu propósito,
estuda para aprender o que é que você precisa, né? Então, dentro desse propósito, identifica o que é que você falta aprender para poder você colaborar mais ainda e vai construindo. Então, assim, e lá a gente sempre fala, né, na mentoria, tem sempre alguém que sabe menos do que você. Então, e essas pessoas estão solitárias. E elas estão sem saber o que fazer. Então, você pode ajudar. E aí você vai estudando mais. Porque aí você vai abrindo o seu leque para mais pessoas. Quanto mais você sabe, você vai buscando um outro nicho. Esse nicho vai aumentando. E é o que eu faço. Hoje eu estou estudando marketing. Estou fazendo uma pós-graduação em marketing na Se Faculdade de Exame reinventando a São cada Paulo. dia. Não paro, Ju, não paro. Não pode parar. Não pode parar. Se a sua vontade de aprender é menor do que a sua vontade de ensinar, não tem como. Porque quando você ensina, quando você vai contribuir com alguém, você também tem que aprender. Você aprende ensinando, mas você não pode parar. Senão você estabiliza, senão você fica na zona de conforto, que era o que eu estava. Eu estava na zona de conforto. Onde eu estava, eu não precisava mais. Porque tudo que eu fazia, o meu conhecimento já era suficiente. E aí, quando eu peguei um dia meu LinkedIn, não foi nem meu LinkedIn, que eu nem atualizava, porque eu vivia tanta empresa que eu não ia para redes sociais. E aí eu fui participar de uma entrevista, que eu fui fazer um MBA em finanças, em executiva em finanças no INSPER. E aí ela fez assim, preparei o currículo, e quando fui preparar meu currículo, eu vi que eu tinha parado, nunca mais tinha feito nada na minha vida. Eu falei, não, esse negócio está errado. Olha, nunca mais tinha feito nada, viu? Eu trabalhava nos eventos profissionais. Porque para mim fazer, de quem veio de educação e gosta de educação, é você ter um título, né? E os títulos não estavam acontecendo. Estava acontecendo o resultado da gestora, mas do aprendizado, não. Aí eu falei, não, esse negócio está errado. Aí pronto, eu comecei o MBA do INSPER, né, que foi depois do mestrado e do DEA, e depois não parei mais. Aí depois veio uma pós na PUC, Rio Grande do Sul, sobre gestão de equipes e produtividade, depois outros cursos voltados para vendas. Então, assim, é o caminho. É o caminho do conhecimento, você não pode deixar. Não pode deixar de jeito nenhum. Incrível. E para você, assim, como você definiria sucesso? Sucesso para mim é você ser feliz. Então, se você me perguntar, você teve sucesso? Muito. Então, Absolutamente. Assim, absolutamente. Deus me deu mais do que eu pedi, Ju. Eu pedi para Ele que eu visse minhas filhas criadas. Eu tenho 5 netos. Ele me deu mais do que eu pedi. Então, agora eu tenho que retribuir. Porque eu sei que quando chegar lá, ele vai dizer, ok, o que você pediu, eu dei. E agora eu estou te pedindo, que eu estou acreditando que é exatamente isso. Então, assim, aí vem a segunda fase do sucesso, que é aquilo que você planejou, projetou, né? E você alcançar. Agora sim, eu não sei se porque eu vim na visão muito de contadora, de formação, e que às vezes o que eu vejo, assim, você não tem nada e você quer ser rico. Então, o sucesso para a pessoa é a riqueza. Mas não é a riqueza de tempo, não é a riqueza de família. As Para mim, pessoas minha riqueza correlacionam muito com é a parte dinheiro, material, né? material. Sucesso. E aí eu pergunto, sim, mas tu tem quanto de dinheiro? Não tenho. E como é que tu vai fazer riqueza se não tem dinheiro? Então tem que ter uma etapa antes dessa riqueza, né? Para mim, assim, o meu sucesso é eu ter tempo para viver a minha família. Então, e até por isso que eu escolhi a mentoria do Prósperos. Porque os valores são Deus, que para mim é tudo na minha vida, saúde, que a gente precisa estar bem para poder cuidar das coisas, né? Senão a gente não cuida. Família, confesso que às vezes eu troco essa ordem perfeitamente. Deus, família e saúde. E por último, então, o trabalho. Às vezes a gente precisa mudar essas ordens, mas assim, hoje eu busco sempre trabalhar que me dê essa flexibilidade do home para que eu possa compartilhar a minha dedicação do trabalho com as minhas noites, digamos assim, já que eu tenho cada um morando em um local, cada filha morando em um local, que eu possa estar compartilhando. Então, o sucesso para mim é isso, eu acordar todos os dias. Você sabe qual foi o dia que eu fiquei mais tranquila quando eu acordei? No dia que eu fiquei sem trabalhar. Da sexta-feira para quarta, eu conto isso para todo mundo dá risada. Eu fiz assim, gente, a certeza que eu tive que assim que a decisão estava certa, eu acordei na segunda-feira desempregada, eu não sabia o que seria da minha vida, e eu acordei parecendo que eu estava no paraíso. E eu fiz assim, será que eu morri? Aí eu olhei, né? Eu fiz assim, será que eu morri? E eu disse, não, a gente pode fartar? E eu vi que não, que eu estava no meu quarto e que eu não estava morta. Eu fiz assim, é isso que eu quero para a minha vida. É acordar todos os dias com o coração tranquilo. E que eu posso fazer a entrega, de novo, eu não trabalho pouco. Eu trabalho muito. Então, não é fruto de eu não quero trabalhar. Quem estiver buscando trabalhar pouco não vai empreender, porque não vai acontecer isso. Então, assim, cada empresa que eu vou é como assim, é minha empresa.
Ninguém nunca me disse que não é minha. Então, eu trato como se fosse minha. Eu busco resultado porque é um desafio para mim. Para mim. Então, eu estabeleço o desafio e eu cumpro. Isso me deixa feliz. Mas o meu sucesso é o tempo para eu estar com a minha família. Amo demais. Minha família é tudo na minha vida. Maravilhoso. E Lígia, tem algum... até a gente já está caminhando para o final agora. Eu queria... Acho que eu falei demais, né? Eu sou Não, tagarela. foi maravilhoso, maravilhoso. Foi maravilhoso. Tem conteúdo riquíssimo aqui. Com certeza, as mulheres que estão nos vendo, elas vão aprender muitas coisas, como você pode ter certeza. Eu queria só, complementando, né, do que tudo que a gente estava falando, talvez tenha alguma pergunta que eu não tenha feito, talvez tenha algo que você gostaria de compartilhar com essas mulheres, da tua história, da tua trajetória, que você ainda não tenha compartilhado. Vamos dizer assim, não vai ser um compartilhamento mais da minha história, né? Que eu digo assim, que ninguém vai assistir para saber a vida de ninguém, é muito tempo para poder você saber a vida do outro. Mas foi uma vida assim construída efetivamente com etapas para poder ter uma estabilidade efetivamente, né? Que a gente quando quer trabalhar, a gente quer desfrutar do trabalho da gente, né? A gente quer poder ter. Então, se você me perguntar assim, você teve tudo que você quis? Tudo que eu desejava em termos financeiros, de verdade, eu consegui. Agora, eu quero outra coisa, que não é somente o aspecto do financeiro. Óbvio que tem que ter. Então, o que eu teria para falar para as pessoas do não de compartilhamento é tanta história que não teria história nenhuma. Diferente do que aconteceu, que sempre foi isso. Então, desde os 28 anos, eu fiquei viúva com 28 anos. Eu sabia que eu tinha que tocar minha família, eu contava com o apoio da minha mãe, não posso, se eu falar que eu não tive o apoio da minha mãe, que foi essencial durante todo esse período, impossível. Ela sempre esteve muito presente, eu brincava, ela sempre foi muito presente para se a gente estivesse doente. As meninas mentiam, viu? Eu telefonava para ela e dizia assim, minha avó, estou doente. E ela dizia, cadê sua mãe? Minha mãe está viajando. Ela dizia, mentira, ela está aí, porque ela só aparecia, se tivesse alguém doente, ela já vinha com a sacolinha dela, sabe? Minha mãe era muito do cuidado, muito do cuidado. E assim, acreditem no sonho de vocês. O propósito está dentro do coração de cada um. O caminho que eu encontrei para descobrir o meu propósito foi exatamente esse, né? Lembrei da frase desse meu amigo, e que ele dizia assim, você só tem que descobrir o que você pagaria para trabalhar. Se você conseguir descobrir isso, você já sabe o que é que você vai fazer de toda a sua alma. Então, gente, eu vendo 11 horas da noite. Eu vendo meia-noite. Eu respondi uma mensagem de um cliente por e-mail, que aí eu não utilizo o WhatsApp, né, para não ser inconveniente, mas mandei a mensagem que eu gosto de responder para ele saber que a gente está ali disponível. E aí eu mandei a mensagem para ele, eu fiz assim, olha, estou respondendo o contato do senhor, qual o melhor horário para a gente falar? Aí, imediatamente, aí eu levantei, isso era umas 10h30 da noite, aí eu levantei. Quando eu levantei, eu levanto com o telefone na mão, viu? Porque eu moro sozinha, não tenho família junto, senão eu estaria com a família. Aí ele respondeu assim, pode ser na segunda-feira? Eu, pode. Aí eu fiz assim, pode, mas teria que ser à tarde, que pela manhã eu tenho reunião. Ele fez, na verdade, eu estou disponível agora. Eu fiz assim, eu também. 11 horas da noite. Por dizer assim, você não é certa. Eu sou certa sim, o cliente não quer falar comigo? Ele não está tendo a necessidade? Eu não tenho o que ele está precisando para resolver o problema dele? Então eu vou atender. Então assim, acreditem, né? Façam com leveza. A leveza que eu digo não é trabalhar pouco. Vocês vão trabalhar para depois trabalhar pouco, uma vez com essa estrutura, né, com o processo desenhado. Por isso que é importante a gente ter essa mentoria. Então, esse trabalho que a Ju está fazendo aqui é uma coisa fenomenal. Vai ajudar muito a decisão de vocês, porque vocês não estarão sozinhas. Vocês ouviram o que outras pessoas fizeram, é muito bom. Tenho certeza que ela vai avançar com relação a isso, tenho certeza que ela vai estar criando uma comunidade para vocês trocarem informações. Quero estar no meio, viu, Ju? Com certeza. Adoro. Para poder trocar. Então, uma vez feito o propósito, levanta quais são as etapas que vocês precisam cumprir. Não precisa cumprir tudo no dia só, mas todos os dias vocês precisam cumprir alguma coisa. Não tem como não cumprir. Tem que virar rotina. E que se você não fizer isso, você vai sentir falta. Então, cumpre a rotina. É como se fosse o seu copo de água todos os dias. Vai ser uma hora que você vai dedicar, vai ser meia hora que você vai dedicar. Então, se você vai dedicar meia hora, você vai precisar de mais tempo.
Se você vai dedicar 1 hora, você vai precisar de menos tempo. Se você vai dedicar 2 horas, então, assim, o tempo é proporcional à sua dedicação, da sua entrega. E assim, e comecem. Mas o que eu quero e como é que eu vou ganhar dinheiro? Tem casos para poder contar, tem uma história para poder você contar, tem um cliente que possa fazer uma prova social. Eu não tenho nada. Então, trabalha de graça. Escolhe um cliente. Eu fiz isso. Escolhe um cliente. Eu tinha muita experiência associada ao que era ser uma diretora executiva. Mas para poder eu chegar em um ambiente, fazer uma avaliação e falar, vamos tocar isso daqui, para poder dar as coordenadas, que é uma coordenada 360, que é você olhar como que está a cultura organizacional da empresa. Porque se for servir para a empresa e a cultura organizacional não fluir, não adianta você vender sua mentoria, porque você não vai conseguir. Então, você vai receber, mas você não vai contribuir. Então, assim, não vale a pena. Se você não tem um marketing, como é que vendas vai vender se você não tem marketing? Então, você também não vai entregar. Então, você precisa conhecer. Se você for vender para o consumidor final, muito mais fácil. Então, assim, é consumidor final, você não tem todos esses elementos para levar. Mas, assim, estejam aderentes ao propósito de servir e não ao propósito de enriquecer. A riqueza, gente, é igual ao lucro, é consequência. Ele vem fruto do que a gente entrega. Se a gente não servir, vai morrer o projeto. Tem que servir. A gente tem que se sentir útil. Eu servi, o que eu servi contribuiu, ou para aquela pessoa, ou para aquela empresa. Então, é o conselho que eu dou. É serviço. Para mim é isso. Cristo veio para servir, né? Cristo veio para ensinar. Eu acho que um pouco da gente, óbvio que ele veio para salvar a gente, mas ele foi todo serviço, deu a vida dele pela gente, e a gente não está dando a vida, está dando uma parte do tempo da gente para que de fato seja real. E não mintam, cliente é coisa séria. Para mim, cliente, assim, requer todo o respeito do mundo. Eu sempre digo, quem vende somos nós, não é a empresa. Eu posso não vender porque o produto não é aderente ao cliente, mas ele vende porque ele confiou na gente. Então, respeita o cliente. Se o produto não servir, não venda. Seja honesto e diga, não dá certo nesse momento. Então, era o que eu teria para falar como mensagem final. Maravilhoso. Inclusive, o teu conselho serve para mulher que está em qualquer nível Com do certeza. momento da vida dela, né? Com seja certeza. ela CLT ou seja uma empresária. Qualquer momento, em qualquer momento. E mãe também. E mãe também, porque mãe também é serviço. Às vezes você quer uma ajuda para ser mãe, que às vezes você não tem. E você tem experiência de ser mãe. E para ser mãe é fácil. Não existe receita de bolo. Se fosse, todo mundo ia ser padronizado. Então, o mundo ia ser muito chato. Então, por isso que não tem receita. Deus foi muito sábio. Cada um tem a sua personalidade, a sua natureza, mas óbvio que tem orientações, que às vezes tem pessoas que são muito inseguras em relação a isso. A ser mãe, a ser pai, até ser professor. Né? Eu fui professora, a primeira vez eu não sabia. Exato. Então, assim, se eu tivesse uma mentoria para ser professora, teria sido diferente. Né? Que você vai lá, conta... Eu reprovei uma turma de 50 alunos. Eu reprovei 48 alunos. Foi a pior barbaridade da minha vida. Você perguntou o que foi que eu fiz, essa eu tinha esquecido. Reprovei, gente, 48 alunos. Então, assim, não foram alunos perder. Fui eu que fui reprovada. E aquilo me machucou tanto que, a partir dali, eu passei a ter um outro olhar. Mas eu precisei passar por uma turma para eu fazer uma coisa dessa. Um desastre o que eu fiz. Então, assim, eu estava fazendo alguma coisa errada, eu estava ensinando que o aluno não tinha nem capacidade de entender, ou eu não estava explicando. Então, assim, às vezes é isso, né? Em todas as áreas. Se a gente caminhar sozinho, a gente vai chegar. Mas se a gente caminhar junto, a gente vai chegar mais rápido e com mais chance de sucesso. Sim, e mais longe. E muito mais longe. Né? Os discípulos não iam de 2 em 2? Exato. Não ia sozinho? Então, assim, a gente só tem que seguir os ensinamentos de Cristo na vida da gente, e a gente vai caminhando, dá tudo certo. Tudo certo. Não somos ele, mas a gente tem que seguir os passos dele, né? Exato. Vamos seguir os passos do mestre. Lígia, muito obrigada, foi maravilhoso, viu? Eu que agradeço a confiança. Muito obrigada, você veio de muito longe, lá de Salvador para Curitiba, para estar aqui gravando comigo, então é uma honra receber você aqui, de todo o meu coração. É o convite. Muito obrigado por fazer parte desse processo. Foi maravilhoso. Sucesso, viu? Que Deus abençoe seu projeto. Amém. E que muitas mulheres sejam beneficiadas com essa sua inspiração e entrega. Esse é o plano. Vai dar. Mas já deu. Bom, você que nos ouviu hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Mas olha só, percebam que o segredo da Lígia, no final das contas, foi direção, ação e coragem. Então,
tá aqui uma prova viva de que é possível a gente vencer dentro daquilo que a gente espera, dentro daquilo que a gente tem como objetivos e alcançar o nosso tão sonhado sucesso, né, Lídia? Com certeza. É isso, meninas. Acreditem. Vamos lá, vamos conquistar cada vez mais. Vamos embora?